Bom dia! Fala galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática, página 349 do módulo 14. No dia a dia, os profissionais que fazem uso da matemática contentam-se com valores aproximados como resultados de seus cálculos e, dispondo de uma calculadora, utilizam os procedimentos descritos no item 2. O que nós fizemos no item 2? Nós tínhamos que o x era 12 dividido pela raiz de 2. Fizemos 12 dividido pela raiz quadrada de 2 na calculadora. E eu mostrei passo a passo para vocês. Entretanto, sabe-se que às vezes erros ou pequenos desvios cometidos ao registrar o número do denominador de uma fração podem gerar gigantescos desvios no resultado. Por exemplo, faça a divisão em sua calculadora e compare as duas frações. 27 dividido por 0,00030 e 27 dividido por 0,00029, em que o pequeno desvio no denominador é igual a 0,0001. Um décimo de milésimo é a diferença do denominador. Acompanhem comigo. O que eu fiz? Eu peguei o 27, dividi por 0,00030. O resultado obtido foi 90.000. Ao dividir 27 por 0,00029, o resultado foi 93.103,448. Gente, um décimo de milésimo é a diferença. Um décimo de milésimo é a diferença no nosso denominador. É uma diferença muito pequena. Agora, observem o resultado na divisão. A divisão foi de uma diferença maior, de 3.103,448, uma diferença de mais de 3.000. Olhem bem, uma diferença de um décimo de milésimo deu no resultado uma diferença de mais de 3.000. Porém, em algumas situações, é imprescindível trabalhar com valores exatos. Então, é de fundamental importância trabalhar com valores exatos na forma de radicais, como nos problemas que exigem simplificação no cálculo de uma expressão que contém radicais. Assim, os matemáticos, utilizando propriedades de frações e de números irracionais, representados com radicais, criaram um procedimento denominado, isso é o que importa para a gente, racionalização de denominadores. O que é racionalizar? O que é racionalização? São técnicas, procedimentos para eliminar quem? Os radicais do denominador. Racionalizar nada mais é que eliminar os radicais do denominador de uma expressão numérica, de expressões numéricas, tornando-os números o quê? Racionais. Então, a racionalização é eliminar os radicais do denominador. E o denominador não tem mais números irracionais, não tem mais radicais. No denominador, nós ficamos com números o quê? Racionais. Os procedimentos descritos a seguir vão ajudá-los a entender a racionalização do denominador obtido no item 1, que é 12 dividido pela raiz de 2. Nós vamos aprender a eliminar o radical do denominador. Eliminar o radical do denominador é a racionalização do denominador. Número 3. Vamos multiplicar o denominador por um número irracional, de tal forma que o produto obtido seja um número racional igual ao radicando dado, no caso 2. Letra A.
Por qual número se deve multiplicar a raiz quadrada de 2 para que o produto seja 2? Deve-se multiplicar por raiz quadrada de 2, pois raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, 2 vezes 2 fica a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 não é mais irracional, é racional e é igual a 2. Letra B. Para que uma expressão fracionária não se altere, o numerador e o denominador devem ser multiplicados por um mesmo número. Multiplique o numerador e o denominador da fração dada pelo número que você obteve no item 3A. Então, nós temos 12 dividido pela raiz quadrada de 2. Para eliminar a raiz quadrada de 2, nós vamos multiplicar o numerador pela raiz quadrada de 2, vamos multiplicar o denominador também pela raiz quadrada de 2. 12 vezes a raiz quadrada de 2 fica 12 raiz quadrada de 2. Aqui embaixo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 fica a raiz quadrada de 4. 12 raiz quadrada de 2, em cima você não pode fazer nada, mas embaixo a raiz quadrada de 4 é 2. Observem, nós conseguimos eliminar o radical do denominador. Ele pode ficar no numerador sem problemas. O que nós podemos fazer agora? Nós podemos dividir o 12 por 2. E 12 dividido por 2 fica 6. 6 e você repete a raiz quadrada de 2. O que nós acabamos de fazer foi simplificar aqui. 12 dividido por 2, 6. Simplifique, se possível, o resultado obtido. Nós simplificamos. Letra C. Utilizando o recurso da memória da calculadora, verifique se o resultado do item 3C é igual ao que você obteve no item 2. Gente, 6 raiz quadrada de 2. Se você fizer na calculadora 6 vezes a raiz quadrada de 2, dá 8,48528, que é aproximadamente 8,49, que é o mesmo resultado que nós encontramos ao dividir 12 pela raiz de 2. 12 dividido pela raiz de 2, na aula passada, nós vimos que foi 8,49. 6 vezes a raiz quadrada de 2 também é igual a 8,49. Agora, vamos treinar um pouco essa racionalização. Atenção! Número 4. Racionalize os denominadores. Racionalizar é eliminar o radical do denominador. Para eliminar a raiz quadrada de 5 do denominador, nós vamos multiplicar a raiz quadrada de 5 em cima e embaixo. Nós vamos multiplicar a raiz quadrada de 5 no numerador e no denominador. Em cima fica 10 raiz de 5. Embaixo, você faz 5 vezes 5, fica a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, nós temos 10 raiz de 5 dividido por 5. O que pode ser feito agora? Nós podemos dividir o 10 por quem? Por 5. 10 dividido por 5 é 2. E você repete a raiz de quem? De 5. 2 raiz de 2 sobre a raiz de 3. Nós temos que eliminar a raiz de 3. Por isso, nós multiplicamos em cima pela raiz de 3, multiplicamos embaixo pela raiz de 3. Multiplicamos o numerador e o denominador pela raiz de 3. O 2, que é fator externo, fica aqui fora. Nós vamos multiplicar a raiz de 2 pela raiz de 3. Aqui fica a raiz de 6. Embaixo, a raiz de 3 vezes a raiz de 3 fica a raiz quadrada de 9. Em cima continua 2 raiz de 6. Embaixo, a raiz quadrada de 9, que é 3. 2 raiz de 6 sobre 3. Não tem mais radical no denominador. 2 raiz de 6 sobre 3. Não é possível simplificar o 2 e o 3. A conta está pronta. Na letra C, 9 sobre 2 raiz de 3. Para eliminar a raiz de 3, nós vamos multiplicar em cima
e embaixo pela raiz de 3. Nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 3. Em cima fica 9 vezes a raiz de 3, 9 raiz de 3. Embaixo o 2 continua fora do radical, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. O 9 continua, a raiz de 3 continua em cima continua 9 raiz de 3. Embaixo o 2 continua, só vamos resolver a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, fica 2 vezes 3. 9 raiz de 3 continua em cima, aqui embaixo eu multiplico o 2 por 3, que fica 6. 9 raiz de 3 sobre 6. O que é possível agora? Simplificar o 9 e o 6 por 3. Nós só podemos simplificar os números que estão fora do radical. 9 dividido por 3, 3. Repete a raiz de 3. 6 dividido por 3, 2. Então, nosso resultado, 3 raiz de 3 sobre 2. Página 350, número 5. Todos os números irracionais representados com radicais atrabalhados até o momento tinham índice 2. Então, você resolvia da maneira que foi explicada no exercício passado. Vamos aprender a racionalizar denominadores com índices diferentes de 2. Letra A. Considere a expressão 3 sobre a raiz cúbica de 2. Por qual número se deve multiplicar o denominador, a raiz cúbica de 2, para que o produto seja 2? A raiz cúbica de 2 elevado à primeira potência deve ser multiplicado por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, para que seja igual a 2. Por quê? Porque quando você tem multiplicação, os índices são iguais, as bases são iguais, você adiciona o expoente. Eu adiciono o expoente 1 com o expoente 2, porque é multiplicação. Assim, o expoente fica 3, ele fica igual ao índice 3, e o radical desaparece, sobrando apenas quem? O 2. É assim que a gente elimina o radical que tem índice diferente de 2. Nós temos que fazer com que o expoente do denominador, aqui do radical, fique o expoente igual ao índice. Racionalize o denominador. Pensem comigo. Aqui o 2, que é a base, ele tem expoente 1. Para eliminar o expoente 1, tem que ficar com o expoente o quê? 3. Então, aqui nós temos que multiplicar pela raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Multiplico o numerador também pela raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Em cima fica 3, raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. E embaixo você adiciona o expoente 1 com o expoente 2, porque as bases são iguais. Fica a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. O expoente tem que ficar igual ao índice. Essa é a regra e a dica de agora. Quando o expoente fica igual ao índice, o radical desaparece. E aqui fica só o 2. E a resposta é 3, raiz cúbica de 4 sobre 2. Letra B. Racionalize os denominadores. Nós temos 5 sobre a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Para o expoente 2 chegar a 3, aqui nós temos que multiplicar pela raiz cúbica de 2 com o expoente 1, porque 1 mais 2 fica 3. Nós vamos multiplicar em cima também pela raiz cúbica de 2 elevado à primeira potência. 5 vezes a raiz cúbica de 2 elevado à primeira potência, fica 5 raiz cúbica de 2. O 1, 2 elevado a 1, 2. Embaixo, o que acontece? Os índices são iguais, as bases são iguais. Na multiplicação, a gente adiciona o expoente. 2 mais 1 fica 3. Expoente igual ao índice, o radical desaparece. Quem sai do radical? O 2. Resposta 5, raiz cúbica de 2 sobre 2. Segundo exemplo. 6 sobre a raiz quarta de 3. Esse 3 não tem expoente. O expoente dele é 1. Para o 1 chegar em 4, nós vamos multiplicar pela raiz quarta de 3 elevado ao cubo, porque 3 mais 1 fica igual ao índice 4.
E em cima nós também multiplicamos pela raiz quarta de 3 elevado ao cubo. 6 vezes a raiz quarta de 3 elevado ao cubo, em cima fica 6 vezes a raiz quarta de quem? 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Embaixo, na multiplicação, nós vamos adicionar os expoentes. 1 mais 3, fica 4. A base 3 com expoente 4. O expoente 4 é igual ao índice 4. Aí você elimina o radical. Sobra quem? O 3. 6 raiz quarta de 27 sobre 3. O que nós podemos fazer agora? É possível dividir o 6 por 3, porque 6 dividido por 3 é exatamente igual a 2. Nossa resposta, 2 vezes a raiz quarta de 27. Aqui nós temos 10 sobre a raiz quinta de 25. Então, nós temos 10 sobre a raiz quinta. O que é o 25, gente? É 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Para o expoente 2 chegar ao expoente 5, nós temos que multiplicar pela raiz quinta de 5 elevado ao cubo, porque 3 mais 2 fica igual ao índice 5. Se você multiplicou embaixo pela raiz quinta de 5 elevado ao cubo, você multiplica em cima o numerador pela raiz quinta de 5 elevado ao cubo. Em cima, você fica com 10 vezes a raiz quinta de 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, assim surgiu o 125. Aqui embaixo, o que vai acontecer? A raiz quinta continua, nós vamos adicionar o expoente 2 com o expoente 3, porque é multiplicação. O expoente fica 5. Raiz quinta de 5 elevado à quinta potência. Como o expoente é igual ao índice, o radical ele desaparece. Sobra só quem? O 5. Então, nós temos 10 raiz quinta de 125 dividido por 5. Aqui é possível dividir o 10 por 5, que é igual a 2. Então, a nossa resposta, 2 raiz quinta de 125. Agora, vamos para mais uma técnica, mais um procedimento de racionalização. Nós já vimos quando o radical tem índice 2, já vimos quando o radical tem índice diferente de 2. Agora, muitas vezes, o denominador é um binômio. O binômio ele é formado por dois termos, em que um dos termos, pelo menos um, é irracional, na forma de raiz quadrada. Nesse caso, utilizamos o produto notável a mais b vezes a menos b, que é a ao quadrado menos b ao quadrado, para racionalizar o denominador. Quando você aplica aqui a propriedade distributiva, só para recordar, a vezes a ao quadrado, a vezes menos b, menos ab, mais b vezes a, mais ba, que é o mesmo que ab, mais b vezes menos b ao quadrado. Você elimina esses termos porque eles são opostos ou simétricos, sobra a ao quadrado menos b ao quadrado. Nós vamos utilizar muito a propriedade distributiva e esse produto notável para racionalizar. Vamos aos exemplos? Número 6. Considere a expressão 3 sobre a raiz de 3 menos a raiz de 2. Multiplique o numerador e o denominador pela expressão raiz de 3 mais raiz de 2. O que ocorreu com o denominador da expressão dada? Então, fica 3 sobre raiz de 3 menos raiz de 2, vezes raiz de 3 mais raiz de 2, aqui embaixo também, vezes raiz de 3 mais raiz de 2. Aqui em cima, vamos lá, propriedade distributiva. O 3 multiplica a raiz de 3, fica 3 raiz de 3. O 3 multiplica a raiz de 2, 3 vezes mais raiz de 2, mais 3 raiz de 2. Acabamos a propriedade distributiva do numerador. Vamos para o denominador. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. Raiz de 3 vezes mais raiz de 2, mais raiz de 6.
menos raiz de 3, menos raiz de 2, vezes raiz de 3, menos raiz de 6. Menos raiz de 2, vezes mais raiz de 2, menos 2 vezes 2, raiz quadrada de 4. Em cima continua 3 raiz de 3, mais 3 raiz de 2. Aqui embaixo nós vamos eliminar, sempre. Nós vamos eliminar os termos do meio, porque sempre eles serão iguais com sinais o quê? Diferentes. Então, raiz de 6 menos raiz de 6, 0. Elimina. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, fica 3 menos 2. Fica 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 2 sobre 1. Vocês sabem que não é obrigatório deixar o denominador 1. Então, nossa resposta, 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 2. O que ocorreu com o denominador? O denominador se tornou um número racional, 1. Certinho? O que aconteceria no denominador se você multiplicasse o numerador e o denominador da expressão por raiz de 3 menos raiz de 2, por ele mesmo? Observem aqui, raiz de 3 menos raiz de 2, multiplicado por raiz de 3 menos raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 6. Menos raiz de 2 vezes raiz de 3, menos raiz de 6. Menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2, mais, porque menos com menos na multiplicação é mais, raiz quadrada de 4. Aqui os sinais não ficam diferentes, certo? Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Aqui você tem menos 1 raiz de 6 com menos 1 raiz de 6, fica menos 2 raiz de 6, mais a raiz quadrada de 4, que é 2. O que nós podemos fazer? Nós podemos adicionar o 3 com quem? Com o 2, que fica 5. 5 menos 2 raiz de 6. Então, se você multiplicar o denominador por ele mesmo, como eu fiz aqui, o que acontece? O denominador continuaria um número que? Irracional, um número com radical. Letra C. Verifique, utilizando a calculadora, se o resultado obtido no item 6A é o mesmo da expressão dada inicialmente. Então, nós vamos pegar o 3, dividir pela raiz de 3 menos a raiz de 2. Dá aproximadamente 9,44, que é a expressão original. Agora, o nosso resultado na forma racionalizada. 3 vezes a raiz de 3 mais 3 vezes a raiz de 2, também 9,44. Os valores obtidos são iguais. Então, essa expressão é equivalente a essa. Só que aqui temos radical no denominador. Aqui não temos mais radical no denominador. Por hoje é só. Vocês já sabem, qualquer dúvida, me manda uma mensagem, me chama no WhatsApp. Eu vou ficar muito feliz em atendê-los e tirar as dúvidas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!